mais uma vez, vai discutir essa questão do serviço da Coelba em Ilhéus, da prestação de serviços da Coelba em Ilhéus. Eu estou aqui com o vereador Adilson José, que no período de carnaval teve um grande problema lá em Olivença. Toda uma estrutura montada para o carnaval daquela comunidade. Simplesmente faltou energia. E a Coelba não deu absolutamente nenhuma satisfação. E não se viu uma movimentação para a Coelba resolver rapidamente o problema. A Câmara, mais uma vez, vai discutir o serviço, de modo geral, aqui em Ilhéus. Vereador, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos seus ouvintes, bom dia a Aline, ao Neto e a Giovane que está aqui acompanhando você, Vila, nesse trabalho aqui de informar as pessoas, isso é importante. É importante que os políticos sejam sérios, honestos, trabalhadores, mas é importante que tenhamos também uma imprensa séria, sem lado, que verdadeiramente faz o que você está fazendo aqui, o que você falou que faz, que é divulgar, e faz realmente, que eu ouço, divulgar todas as questões da sociedade. Isso é importante, porque não basta que tenhamos políticos que verdadeiramente se preocupam com a população. E eu, que sou vereador, eu durmo e acordo, né? Se for buscar a morfologia da palavra vereador, você vai ver que é quem vê a dor. Na pirâmide política é quem mais está próximo do povo. Sim. O povo não vê o governador todo dia, o povo não vê o deputado estadual, federal, mas vê o vereador. Bate na porta do vereador. E eu me preocupo em tentar ao máximo resolver, levar para a pirâmide, dentro da pirâmide política, levar para quem está mais lá em cima, para quem tem mais poder de decisão, né? E nessa luta, o poder da imprensa tem que estar paralelo. E tem que trabalhar verdadeiramente com as informações, como você está fazendo. Nós vamos fazer um trabalho aqui muito sério, e eu não posso resolver isso sozinho. Os vereadores não podem resolver isso sozinhos, né? Por mais que a gente se interesse. Eu sou suspeito de falar porque eu estou nesse mandato, mas eu estou aqui em Ilhéus há 12 anos. Já tive aqui nesse programa como assessor do deputado Jorge Sola, com o deputado Jorge Sola, buscando melhorias. E eu quero dizer, Vila, aqui no início dessa entrevista, que essa Câmara que está aí é uma Câmara que verdadeiramente tem se envolvido e tentando resolver os problemas da sociedade. Nós temos menos de 100 dias no mandato, nós já tivemos umas 6 audiências públicas com várias situações. Desde lá da questão da cultura, quando nós perdemos o recurso, né? Como também já tivemos tem uma amanhã, né? Para a gente falar de importação do cacau, com o vereador Gurita, quero parabenizá-lo. Né, esteve aqui ontem, fez inclusive uma convocação para a audiência de amanhã. Isso, então assim, a gente tem trabalhado, tivemos em Salvador, fizemos uma audiência pública sobre a questão da FIOL, o Porto Sul, tá? Também de iniciativa do vereador Gurita, também quero parabenizar, mas todos os vereadores se unem nesses momentos da gente falar dos problemas que atrapalham a sociedade como toda. Fomos para Salvador. Eu acredito hoje, liguei para Jacques Wagner, liguei para os deputados, não só o deputado Jorge Sola, mas também liguei para todos os deputados, mandei mensagens, porque eu acho que nós, que estamos aqui no início da pirâmide, é quem temos que gritar para os de lá de cima ouvirem, né? E aí eu quero dizer que a gente está nessa luta. E agora, nós vamos discutir também agora no dia 4 de abril, a questão da Coelba. A Coelba, para mim, aqui é minha ideia, ou minha opinião, aqui em Ilhéus a Coelba brinca com a gente. A Coelba é desrespeito mesmo. Desrespeita a gente. Olha, total. Você quer ver uma coisa? No primeiro dia, como você falou, de carnaval cultural lá em Olivença, e aí eu quero falar para as pessoas que o carnaval, as festas de Olivença, não é só diversão, não. Festa em Olivença também é ganha-pão. É geração de renda. E a gente, quando tem, por exemplo, a puxada do Mastros, são inúmeras barracas que vem pessoas de todos os lugares de Ilhéus, às vezes até de cidades vizinhas, ganhar o pão ali, brigar pelo sustento da sua família. Então, lá, festa não é só diversão, é também ganhar pão. E aí, o que é que aconteceu? No primeiro dia de carnaval cultural, a energia foi embora às 5 da tarde e voltou 1 da manhã do outro dia. Aí, como se isso não bastasse, Vila,
eles acham que os índios, né, que a maioria dos moradores de Olivença são indígenas, ele acha que eles estão ainda... Eu acho que a Coelba veio... O povo indígena, ou tem na cabeça dele que lá só tem indígena, e a maioria é indígena, mas também tem não indígena, mas eles levaram em conta só a questão dos indígenas e compararam os indígenas de agora de quando o Cabral chegou aqui. Esses caras não pensam não, lá ninguém pensa não, a gente engana eles com facilidade. A gente ainda troca pequenas iguarias por um espelho. E aí chegou na entrada de Olivença e botou lá um outdoor, né? Botou lá o odóis enorme, dizendo que a Coelba investiu 10 bilhões de reais. Tá vendo aí, Aline, que eu falei pra você que a gente tem que fazer matéria Coelba mente pro povo de Ilhéus. Eu falei. Então, aí a gente quer nessa audiência... O senhor tem uma foto desse outdoor lá? Rapaz, eu mandei o menino tirar agora, pedi, tá tendo protesto, eu tenho um assessor que tá lá nesse protesto, pedi pra ele tirar a foto desse outdoor agora, esse bendito, anúncio da Coelba. Mas eu tenho certeza que muita gente, sobretudo os barraqueiros, sobretudo os cabaneiros, tem essa foto, com certeza tem. Com certeza tem. Aí, o que acontece? Eu fiquei tão chateado que eu, na verdade, eu nem li o resto da praça, só vi aquele investimento de 10 bilhões, aí ali eu já foi para eu me aborrecer. Então, nesse dia, nessa audiência aí, agora eu quero chamar a atenção, porque assim, as pessoas reclamam muito, mas na hora também de dar uma parcela de contribuição, não dão. Então, o que a gente está fazendo? Nós fizemos um documento para todos os barraqueiros. Desde ali não é propaganda não, viu, que eu nem conheço o proprietário. Desde ali da pousada, da cabana Brasília, Popeye, até a canoa lá em Olivença. Nós vamos entregar um documento a cada um, que ele vai expor nesse documento os prejuízos que ele tem tomado e o número de alguns protocolos quem reclamou. Sim. Porque nós vamos estar lá com o magistrado, vamos estar nesse dia com deputados, ou pelo menos foi convidado. Vou até dizer aqui os deputados que nós convidamos. Vai estar lá magistrado, deputados estaduais, federais. E esse documento vai servir de probatório para uma possível processo dos contra a Coelba. Porque o que tem que acontecer é o seguinte: todos os cabaneiros precisam se unir e entrar na justiça contra a Coelba para que um pouco desses 10 bilhões seja verdadeiramente para ajudar para as indenizações que eles causam, para os problemas que eles causam. Prejuízos que eles causam. Então, assim, nós estamos entregando a partir de hoje um documento a todos esses cabaneiros. Estamos convidando todos os pequenos, médios e grandes empresários dessa região, sobretudo da região sul. E nesse dia nós vamos entregar esse documento à Coelba, com a presença de deputados estaduais, federais, e dizer que pra gente basta. Pra gente basta. Eles precisam agora falar sério com a gente. E eu estou sugerindo para os deputados estaduais que cabe a eles essa decisão, vereador e deputado federal, é só para chamar a atenção nesse momento. A força nesse momento é dos deputados estaduais. A concessão é o Estado que cedeu. Então nós estamos chamando os deputados Marconi Amaral, Rosenberg Pinto, chamando também o deputado, esqueci o nome, não é de propósito, porque eu sou do PT. Pancadinha, né? Pancadinha Fabrício. Chamamos também, mas eu estou querendo dizer o deputado Soane. A deputada Soane chamamos, mas eu queria citar o deputado do prefeito, que eu esqueci o nome dele agora. O deputado estadual. Pedro Tavares. Pedro Tavares, isso. Convidamos também, principalmente esses deputados. Nós convidamos Ivana também, porque atual presidente, a qual quero abrir um espaço aqui para dizer que eu fiquei muito feliz por Ivana ter assumido, né, pela primeira vez uma mulher assumir a Assembleia, né? Fico muito feliz por isso, né? Eu costumo dizer que eu fico feliz em ter, embora eu estava buscando os votos também e estava disputando com elas, mas eu fiquei feliz em a gente ter 2 mulheres na Câmara de Vereadores. Antes a gente só tinha uma, aí depois teve 2, aí agora continua com as 2, e eu fico feliz porque a gente precisa também que as mulheres tenham esse espaço, que as mulheres, não é que elas vá fazer melhor ou pior que os homens, mas a gente precisa também nos meios políticos democratizar
esses espaços. E quando eu soube que a Ivana, na verdade a gente já sabia desde o primeiro momento lá que o cara não ia ficar e que ela ia assumir. Tentou o terceiro mandato ali. Eu já sabia que era a Ivana. Tanto é que tiraram o Rosenberg do jogo, mas é outra história, para a Ivana ficar, para o PSD continuar no poder, mas dessa vez com a mulher. Então eu quero parabenizá-la, quero dizer que fiquei muito feliz e estou torcendo para que ela tenha essa agenda também do dia 4, nós já convidamos para que ela esteja aí. E a gente vai aproveitar... Ela já sinalizou contra a Coelba, né? Já, ela fez um discurso muito contundente e com razão. Eu mandei, inclusive, materiais para ela, né? Fiz um relatóriozinho da situação aqui do sul de Ilhéus como um todo, mas sobretudo o sul de Ilhéus. E disse para ela, inclusive, que essa empresa, ela não tem nenhuma condição, Vila, de manter, por exemplo, um Porto Sul aí. Não tem condição nenhuma. Se você... Olhe, esses apartamentos, se você for ver, de 8 anos para cá, o sul de Ilhéus talvez tenha dobrado o número de apartamentos. A construção civil cresceu demais no sul de Ilhéus. Você vê pelo aquele investimento em frente aonde eu moro, por exemplo, que é lá do lado do Clube do Baneb. Sim. Né? Então, se você tiver ali agora... Eu lembro exatamente quando eu vim aqui em 2017 e como está hoje. A diferença é absurda. Exatamente. Mas a Coelba, ela não se preocupou em buscar esse aumento de consumidores. Ela não buscou estar preparada para essa demanda. Então, é assim... Essa questão é muito clara. O governador precisa chamar, os deputados precisam fazer uma reunião com o governador, assim como os vereadores vão fazer uma reunião agora no dia 31, é outro assunto, mas é bom fazer essa comparação. Assim como os vereadores agora no dia 31 vai fazer uma reunião com o prefeito para dar um basta nesse assunto transporte, algum deputado, e eu acho que o líder do governo, o deputado Rosenberg Pinto, vai fazer isso, chamar os seus pares e o governador dizer, olha, o que é que a gente vai fazer com a Coelba? Porque agora em outubro acaba a concessão. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? A Coelba não precisa ir para lá, fazer uma explanação dos investimentos e tal e tal. Eu falei para o diretor, é exatamente o que eles vão fazer vocês podem até fazer isso, mas a gente vai pedir aos deputados que estão lá presentes um prazo. Vocês terão que dar um prazo garantindo que esses apagões, que essas quedas de energia vão acabar. Se não, eu acho que o ano que vem tem eleição de deputado, eu acho que os deputados não vão ser benevolentes com vocês, não. Entendeu? Então eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de estar aqui. Essa é a primeira vez, viu, Vila? Ter encontrado você pela rua. Então, queria ir lá, quero ir lá no seu programa. E essa é a primeira vez que estou aqui, estou muito feliz, né, de satisfação muito grande de participar desse programa, que é uma audiência muito grande em Ilhéus, na região. E aproveitar e fazer esse convite. Você precisa estar lá na Câmara de Vereadores, você aí na sua rua. Você pode, inclusive, fazer uma abaixo-assinada com seus vizinhos aí, pegando nome, identidade, endereço. Chegar lá no dia, entregar um vereador, um deputado, para que seja entregue a Coelba também, para mostrar sua indignação. Porque se ninguém reclama, então tá tudo bem. Se ninguém reclama, tá tudo ótimo. Subentende que tá tudo organizado, que a Coelba oferece o melhor serviço, não é verdade. Tem um grupo, faço parte do grupo, o senhor parece que faz parte do grupo também lá, o grupo... Apagões. Apagão Zero, alguma coisa assim. Isso. E lá tem várias autoridades... Tem a turma da comunicação, tem a hotelaria, tá presente, que tem tomado muito prejuízo ali, especialmente na Zona Sul, que tem ocorrido. Esses apagões acontecem na cidade inteira. A zona rural, quando tem uma falta de energia, às vezes fica 3 dias, 4 dias. A Carobeira fica 5 dias. 4, 5 dias. Castelo Novo fica 3, 4, 5 dias sem energia elétrica. É um absurdo que, não importa qual seja a comunidade em Ilhéus, fique 5 dias sem energia elétrica, gente. O prejuízo que causa é muito grande. É inadmissível que em Olivença falte energia elétrica. Inadmissível. Nada justifica. Nada. Falta energia elétrica às 5 da tarde e só retornar 1h da manhã do dia seguinte.
um local ficar 20 horas, como a Olivença, ficar 20 horas sem energia elétrica, mostra que a Coelba não deu prioridade para resolver o problema. Porque se tem a equipe, faltou energia agora, se faltou energia agora, a Olivença, com 10 minutos a Coelba sabe. Porque você tem uma comunidade para informar que faltou energia. É natural que naquele momento a empresa já comece a investigar a causa da falta de energia. Identificou a causa, imediatamente resolver. Simplesmente eles tomaram conhecimento e não deram importância. Isso. Talvez porque não tinha equipe para ir. A Coelba reduziu a sua equipe. Inclusive reduziu o horário de trabalho dessas equipes. Em determinado horário, se faltar energia, só no dia seguinte para a Coelba atender. Exatamente. Isso é imoral, gente. Não tem cabimento. Se eu tenho um serviço que é 24 horas e a Coelba tem um serviço de 24 horas, faltou energia às 11 horas, se deu um problema na sua casa às 11 horas, meu irmão, a pergunta é, cadê os plantões de equipe da Coelba? A Coelba reduziu demais, drasticamente, com o objetivo de economizar. E aí que a gente tem que pagar essa conta? Ainda tem que ver outdoor dizendo que eles estão fazendo, que fizeram, não é que vão fazer não, é que fizeram investimento de 10 bilhões. E a gente tem que ficar feliz com esse tipo de situação? Não. Parabenizo, vereador, a sua iniciativa de fazer essa convocação, chamando os demais parlamentares, a Câmara de Vereadores, né, que no momento que o senhor apresenta a proposta e essa proposta é aprovada, isso mostra que todos os vereadores estão envolvidos, os vereadores que votaram a favor da audiência pública, isso é importante, estão envolvidos. Os parlamentares estaduais que foram convidados, espero que apareçam. Espero que autoridades de Ilhéus apareçam, que a população também se faça presente no objetivo de fazer a pressão e mostrar que todos nós não estamos satisfeitos com o serviço da Coelba. Nós aqui da Ilhéus FM, nós aqui do programa, estamos falando diariamente sobre esse assunto, porque a gente não pode de maneira nenhuma deixar esse assunto ser esquecido. Você falou do grupo Apagão Zero, foi iniciativa do meu colega, vereador Odailson Aranha, o pequeno, que é grande nas ações. Que é grande, é verdade. E eu quero parabenizá-lo por essa atitude. Eu volto a dizer, nós estamos unidos por um Ilhéus melhor em todos os sentidos. Então, quero parabenizar o vereador Odailson Aranha. Essa iniciativa foi dele. Como você falou, tem uma parcela da imprensa lá, empresários, e aí eu estou lá nesse grupo também, e dizer que o que nós estamos fazendo, tanto com relação à FIOL, questão do cacau, agora da Coelba, a questão da cultura, que a vereadora Enilda teve a iniciativa de chamar o pessoal, é uma união de nós pares pelo bem da população que nos escolheram e nos botou lá. Né? O vereador que ele se preocupa. Quando eu vou dormir, que eu lembro de 1.237 pessoas que disseram, não, esse cara vai resolver nossos problemas, vai lutar por nós. Eu fico agoniado. Eu falei isso pro governador lá em Buerarema. Eu falei, governador, o senhor já imaginou se a gente colocar uma placa ali na 101 dizendo assim, ó, Ilhéus, Olivença, a 46 quilômetros. O que é 46 quilômetros para o governo do estado? Eu sei que tem outras prioridades e tal e tal. Mas o senhor sabe o que o senhor vai fazer com a Olivença? O senhor vai transformar a Olivença em uma Itacaré. E é mais renda, é mais qualidade de vida. Então, quando eu vou dormir, eu fico pensando no que fazer. Porque, Vila, eu tenho que me preocupar, por exemplo, lá a questão da subida de Olivença, tá feio. Né? Ontem o novo administrador deu uma geral, por exemplo, em algumas áreas lá, inclusive o Mirante, que estava muito feio, muito perigoso. Eu tinha já falado ou feito pedido de providência. Eu sei que a gente precisa brigar por isso, mas eu não sei pensar só nisso. Eu só sei pensar grande.
Eu quero ver o loteamento do Milagre todo pronto, eu quero ver a quadra coberta, porque como a gente não tem um local de festa em Olivença, todo mundo vai pro balneário. E o balneário é um meio da gente chamar os turistas para cá. Aí às vezes tem uma festa no sábado, domingo o balneário tá meio sujo. Os funcionários têm que ir 4 horas da manhã limpar. Se a gente cobre a quadra, que eu já tenho dinheiro para isso, R$500 mil, é mais uma opção de fazer festa lá na quadra, de fazer um casamento coletivo, de fazer um culto ecumênico, uma missa, um culto. Então, eu penso grande, mas pelo peso, o peso é maior. Eu costumo falar que o peso nas minhas costas é maior do que os demais colegas, porque eu vim de Itabuna. É difícil fazer o que Deus me concedeu. Saí de vereador de Itabuna e vir para Ilhéus e consegui se eleger Aconteceu com o Reginaldo Silva. Ao contrário. Reginaldo foi vereador aqui e depois foi vereador lá. Isso. E ser vereador lá e aqui, eu sou o primeiro da história. Então, eu tenho que dignificar também essa bênção que Deus me deu. E é por isso que, às vezes, eu não durmo. Eu fico preocupado com essas soluções. E Ilhéus tem muitos problemas que ninguém cuidou e que agora virou um pandemônio. Essa questão do transporte, a gente estava conversando em off aqui, é muito grave. Alguém tem que dar um basta. É muito grave. É muito grave. 30 entendeu? ônibus não resolve o problema. Não vai resolver o problema. Porque o problema está no sistema. Na fiscalização. Já está um bom tempo aí. E todo mundo... olha a situação dos vereadores. Sem chegar não, fechando os olhos. Olha a situação dos vereadores. O vereador Mesaque, que é outro que eu quero parabenizar, é um vereador também que tem se preocupado muito com as pessoas, como todos os vereadores. Ontem ele falava dessa questão e o nosso colega, o vereador Márcio Bodão, ele falava dessa questão da quantidade de pessoas que não são daqui e que estão se usufruindo do transporte eu quero dizer, eu não quero chamar clandestino, não, eu quero do transporte alternativo, por conta de que não tem fiscalização. Se você for contar, aliás, você não consegue nem contar, porque vai ter dia X ali no Malhado, outro dia X. As pessoas ali são pais de família que estão defendendo o pão. Mas, infelizmente, tem que ter uma certa fiscalização, porque ali tem muita gente que não é de Ilhéus. Então, cada município que assuma seu problema. Eu sei que tem. Eu vou fazer igual os meninos lá de meu bairro, cada um que assuma seu pepino. Cada um então, que... Então, olha, você é de onde, querido? Eu sou de Ubaitaba. Então, que a prefeita tome lá suas providências para ajudar você. Você é de onde? Eu sou de Uruçuca, que é a prefeita também. Então, assim, às vezes, Ilhéus, por ser maior, por ser a macro no meio dos micro, vem todo mundo para cá, mas a gente termina pagando um preço muito alto. Mas aqui está sendo terra fértil. Isso. Para esse tipo de serviço. Terra fácil. Eu tenho que me preocupar. Fácil. Eu tenho que me preocupar enquanto vereador, enquanto representante do povo de Ilhéus, com os meninos que fazem transporte alternativo e que são de Ilhéus, que estão lá defendendo o pão, porque não estão em outro trabalho, entendeu? Defendendo o pão. Aí você vai entrar nesse tema, seu programa, se fosse o dia todo, não daria, porque vai surgir várias outras questões. E os carros desses meninos estão legais? E a carteira de motorista? Eles são, entendeu? Eles são pais de famílias, precisam, é óbvio, como você mesmo colocou, mas não deixa de ser clandestino, não existe uma fiscalização, não é a mesma coisa de você contratar um Uber, um táxi, que existe uma fiscalização, que eles pagam também para aqueles carros tirarem licença, para ter uma vistoria nos veículos. Aí você acaba colocando pessoas, aí falam tanto de riscos de ônibus, que eu concordo também que tem que ter uma fiscalização, que os ônibus têm que ter condições, concordo com isso. Mas também você vai entrar no carro que você não sabe quem está dentro do carro, a condição do carro para você entrar, para você pegar distrito, de estrada de terra, muitas vezes. É uma situação, é um pandemônio. Ou então qualquer lugar aqui de Ilhéus que seja. Porque é uma coisa, olha, eu não queria estar eu não queria estar na pele. Eu não estou dizendo com isso que eu não sonho em ser prefeito um dia não, viu? Mas eu não queria estar na pele, nem de Adélia se ela tivesse sido eleita, e nem de Rodrigo que foi eleito. Porque isso é uma herança maldita que vem de muitos anos. O Super Mario, que nessa altura já comeu aí um bocado de kryptonita, e que não é mais esse super todo, ele nos 8 anos dele mesmo, Vila, se você for ver, 11 vereadores, fomos lá, eu e mais uns 10 vereadores, nós fomos lá para a porta da empresa, conversar com o Joca, o gerente. Ele fala muito em defesa da empresa, algumas coisas que eu não concordo, na verdade que não é verdade mesmo. Mas ele alega também de contratos que a prefeitura não cumpriu. Mário Alexandre, por exemplo, deixou uma herança para Valderico Júnior,
de quase 80 milhões com relação a acordos de empresa. Acho que com a São Miguel. Agora, o que eu falei para a Joca é que, assim, eu nem sei quem é o gerente, que nós não fomos lá ainda, da Via Metro. Mas a gente não vê, por exemplo, os ônibus da Via Metro quebrar tanto como quebra os ônibus da São Miguel. E Joca me disse que é porque eles rodam muito para o interior. Por isso que esse ônibus quebra. Eu falei, Joca, não é verdade, porque quando envolve Olivença, não é que eu não tenha muita atenção com os outros lugares, não, que eu tive 1.237 votos na cidade inteira. Mas eu tive um pouco mais de atenção e de carinho dos moradores de Olivença e do Vilela. E nós temos uma linha que faz Vilela a Olivença. E esse ônibus, volta e meia eu pego eles. Volta e meia eu vou para ver. Eu entro no ônibus, tiro foto, não sei o quê. E esse ônibus que não vai, que não tem nenhum pedacinho de estrada de chão nesse percurso, teve uma semana que quebrou 2 vezes. E foi um dia atrás do outro. Um dia ele quebrou no final da Avenida Princesa Isabel, ele não conseguiu subir aquela ladeirinha ali. Os passageiros tiveram que descer todos para que ele pudesse subir. Então, tem umas informações que não são verídicas. Mas, repito, é uma questão muito grave. Graças a Deus, e aí quero parabenizar também o vereador Horácio Dupão, que é o presidente da Comissão de Transporte, inclusive eu faço parte também, e que tomou essa iniciativa de chamar o prefeito para uma conversa com todos os vereadores no dia 31, às 17 horas, para que a gente comece a tomar uma providência com isso aí. Mas que tem que ser tomada a providência, tem. Você quer ver uma coisa? Eu estou tentando comprar um micro-ônibus, enquanto resolve esse problema, para botar, para carregar e para deixar de sobreaviso, porque lá em Olivença, quem perde um ônibus de 10 horas ou dorme na rua, ou dorme na casa de um amigo, ou vai de pé. Mas o senhor não pode fazer isso. Não posso. Não é a minha prerrogativa enquanto vereador. Não é a prerrogativa como vereador e nem como cidadão. Não pode. Estou tentando. Mas não pode. Estou tentando. Mas confesso Não a você pode. que se conseguir do jeito que eu quero lá, dividir em 60 meses, eu vou fazer. Não, ele não pode o serviço. Mesmo que seja gratuito. Não, eu sei. Mas repare, eu tenho levantado às vezes à noite para buscar gente lá. Sabe por quê? Porque se a pessoa perder o horário das 10, o Uber não vai, o 99 não vai em Olivença depois das 8, depois das 10. Segundo eles, que não tem volta. Não tem pedido de volta. Não tem pedido de volta. Aí eu te pergunto, pessoal, e nós tivemos esse problema esse dia. Esse dia minha vizinha foi andando, daquelas pessoas tímidas que não gostam de abusar ninguém, sabe? Minha vizinha, de frente. Ela estuda ali no Nelson Costa. Ela sai do colégio e falou isso pro motorista. Que eu achei que foi um pouquinho de falta de sensibilidade do motorista. Ele sabe que naquele ponto, todo dia tem uma pessoa às 10 para as 10, que é a hora que ele passa. Então, se ele passou ali 10 para as 10, a pessoa não chegou, espera mais 5 minutinhos só, dá uma paradinha ali para ver se não se atrasou. E foi o que aconteceu com ela. E aí, quando ela passou, não tinha mais ninguém no ponto, ela desconfiou que não tinha passado. E realmente já tinha passado. Ela veio andando. Da noite? Ela foi andando. Meu Deus do Da céu. noite. Ela foi andando. Sozinha. Meu pai. Então, assim, outro dia, eu vou citar um exemplo só. O risco Lá em Olivença tem um grupo chamado Futuro de Olivença. Tem uma figura excelente, muito conhecida lá em Olivença, meu amigo Salva-Vida, a Elsa, ele botou lá, 10 horas da noite. Gente, estou aqui, no ponto aqui do Paredão, acho que o ônibus já passou, alguém está aqui para me dar uma carona, não sei o quê. Entendeu? Como isso era 10 horas, no dia eu estava muito cansado, estava dormindo, não vi o grupo. E ele terminou tendo segundo ele, deu muito trabalho para ele voltar. Então, essas coisas precisam ser corrigidas. A empresa precisa saber que para Olivença, que para Sambaituba, que para esses lugares mais distantes do município, é preciso se adequar ao horário da escola, ao horário do trabalho, das pessoas que trabalham nos hospitais. Então, toda uma problemática. É por isso que eu mais cedo aqui eu disse que nessas localidades onde um ônibus leva 2, 3, 4, 5 pessoas, primeiro, é lucro zero, né? Você levar 5 pessoas é lucro zero. Mas para isso, o sistema aí não é um ônibus só, não é só aquela linha. Todo o sistema precisa dar lucro suficiente, precisa ter passageiro suficiente para garantir que 10 horas da noite,
que 10h30 da noite saia um ônibus daqui de Ilhéus e vá até Olivença levando 3, 4 pessoas. Porque se for ter lucro com essa pessoa, com essas 2, 3 pessoas, não justifica levar um ônibus lá. Então é necessário que o sistema tenha lucro suficiente durante todo o dia, rodando, circulando, transportando pessoas, para compensar que leve 3 pessoas em Olivença, que leve 5 pessoas na Carobeira, que leve 4 pessoas em Sambaituba, que leve 2 pessoas, uma pessoa em Banco da Vitória. Essas coisas. Que carregue o idoso durante o dia. Que carregue o idoso durante o dia. Você compreendeu? É por isso que a gente tem que ter. É por isso que a gente tem que ter essa ideia. Isso. Mas é dentro desse social aí, dentro desse acordo firmado com a São Miguel e também com a Via Metro, que o prefeito deixou uma herança aí para Valderico, né? Deixaria para a Adélia, que foi inclusive minha prefeita. Foi quantos milhões? 80 milhões. 80 milhões? 80 milhões. 80 milhões da prefeitura hoje. Foi lido hoje, ou foi lido ontem na sessão pelo vereador Tandic, né? Que fez lá um relatório muito interessante sobre isso aí e colocou lá, ipsilito, deixou lá gravado. Tanto o projeto que eu também conhecia, o acordo, eu fui ler essa questão desse acordo, e deixou lá, 80 milhões foi a dívida que o município deixou, que o ex-prefeito deixou para o prefeito. Agora, como é que uma empresa, gente, dentro desse social, vai conseguir comprar ônibus, vai conseguir ter lucro, vai conseguir dar manutenção, vai conseguir pagar salário, vai conseguir honrar com as suas obrigações de impostos, se você tem um cliente que só um cliente deve 80 milhões. 80 milhões. E eu não tenho... Que é isso, gente? Eu não tenho aqui, nem sou advogado, o único curso de superior que eu tenho é de teologia, não sou advogado, então por isso, inclusive, não estou defendendo ninguém aqui, mas eu quero deixar para as pessoas que não conhecem, que ficam estranhando, gente, 80 milhões para dar para as empresas de ônibus, isso é o que você falou aí, Vila. É a questão de não tomar o prejuízo para ter condição de ir para os distritos, levar 3, 4 pessoas. Isso é o social que a prefeitura deveria ter feito a parte dela. Isso aí cobre o idoso, isso aí cobre o deficiente. Cobre a meia passagem. A meia passagem. Isso cobre a questão desses poucos essas passageiros. 3 pessoas de 10 horas da noite que precisam voltar para casa. E foi isso. Observe, tá vendo quando eu falo que é necessário discutir o sistema, gente? É necessário discutir o sistema. Porque às vezes a pessoa reclama, porque vai aumentar o valor da tarifa. Não é a tarifa, é o sistema. Porque tem ônibus que quebrou, vai chegar 10 ônibus. Não são 10 ônibus, não são 30 ônibus. É o sistema que tem que ser discutido. É o que a Aline falou aqui. Como é que isso nunca foi divulgado? É muito complicado. É muito complicado. Por exemplo, a quem interessa tirar o poder da Câmara de resolver sobre a questão do preço das passagens de ônibus, de resolver sobre a questão dos contratos? É uma pergunta que eu quero deixar no ar aí. A quem interessa isso? Hoje, o povo vai culpar o vereador, porque, como eu disse no início da entrevista, o vereador é quem vê o povo, é quem está com o povo. Então, se a passagem aumentar hoje, aí, 21 vereadores, nenhum fez nada. Hoje, a prerrogativa da autorização, vamos dizer assim, o povo entender na linguagem fácil, de aumentar a passagem do transporte coletivo, não é dos vereadores. Já há muito tempo. Os vereadores não têm voto. Tem muito tempo que mudou. Não, tem muito tempo que mudou. Mas e quem autoriza é o prefeito. É o prefeito e a comissão de transporte. Mas se o prefeito não autorizar, porque já aconteceu de prefeito não autorizar, a turma pega a planilha e vai para a justiça. Exatamente. E o juiz determina que o prefeito aumente. Agora eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, viu? A Câmara ela pode revogar esse contrato de que vai ter fim de hoje a 14 ou 15 dias. A Câmara tem poder para isso. Mas a Câmara tem que ter responsabilidade para fazer isso. Não, tem que fazer um estudo. Pronto. Não pode ser feito por emoção. Na hora que não estamos ali para defender o povo por emoção. Se a Câmara fizer o estudo... Esse prazo todo mundo já sabia desde o ano passado. Não, mas se a Câmara fizer o estudo, vamos imaginar que a Câmara faça o estudo. Eu tenho convicção que a Câmara vai chegar à decisão de que não dá para romper o contrato. Eu estou muito alegre. Para finalizar, né? Para não tomar mais o tempo aqui. Que eu sei não, que tá tomando não. Foi interessante a conversa. Para finalizar, eu estou muito feliz. Eu ainda tenho que ir para o protesto também lá em dia, porque eu sou parceiro da causa.
e já passei aqui para a Aline quais são os motivos. Eu quero que você me mande. Então, assim, eu estou muito feliz por essa pauta, porque eu estava preocupado, porque não estava tendo uma ligação, uma conversa entre o prefeito, entre o executivo e o legislativo. Então, isso me preocupava muito. Tanto é que eu chamei Horácio e pedi a ele para que mais rápido possível, enquanto membro do transporte, marcasse essa audiência com o prefeito. Porque não adianta também a gente estar conversando isolado. São dois poderes que dependem um do outro, o executivo e o legislativo. E com essa reunião com o prefeito, segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu tenho fé em Deus que sairemos de lá pelo menos com um ponto inicial. Porque isso vai envolver jurídico do executivo, jurídico do legislativo, para que a gente possa encontrar um caminho que seja bom para todo mundo. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. A gente espera que a audiência do dia 4 de abril... Às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, agendada aí, marcado para as 8h30 da manhã na Câmara de Vereadores, possa ser uma audiência concorrida, com a participação da população e daquelas pessoas que estão sendo prejudicadas por conta do serviço da Coelba aqui em Ilhéus. Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho elogiado bastante a ação dos parlamentares, tenho gostado muito da ação desta Câmara agora. Esta formação da Câmara está muito ativa, está discutindo ações, está discutindo coisas, né, de interesse da população. Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu agradeço o espaço e quero citar aqui deixei por último, quero dizer que eu agradeço muito o presidente César Porto. Ele tem sido aberto para essa questão das audiências públicas. Ele entende isso, apoia, tem apoiado, tem dado estrutura para isso. Importante. E eu quero aqui fazer essa declaração de público e dizer que eu parabenizo o presidente por isso. O presidente César Porto tem feito um trabalho de ouvir os seus pares, de não tomar decisões sozinho e apoiar essas decisões. Então, eu quero registrar isso aqui, dizer que colaborar com as suas palavras e dizer que realmente eu sou suspeito de falar que eu sou membro ali, mas para mim eu tenho tido essa impressão de que a união ali, volta e meia você vê uma confusãozinha, um com o vereador, com o outro, é momento, calor da emoção. Que não é bom. Que não é bom, mas calor. A discussão, um vereador discordar do outro, isso é coisa do parlamento. Natural. Qualquer parlamento no mundo, você vai ter isso. Tem. Não tenha dúvida disso. O que não dá é para entrar nas questões pessoais. Pessoais, isso. Não entrou nas questões pessoais, já foi. Tá tudo certo. E a nossa população não tem nada a ver com isso. Isso. Não está interessada nisso. Isso. E a gente, eu acho que se isso aconteceu uma vez, outra, mas o que nós temos feito de bom para a população, o brilho disso nem deixou essas questões que aconteceu chamar tanta atenção. E eu vou falar eu preciso falar isso aqui, inclusive, porque eu me preocupo com meus colegas também, porque reflete em todos qualquer ação de um. Eu quero aqui dizer que o vereador Tandique e o vereador Maurício, uma semana depois, se abraçaram na sala do presidente. O presidente César Porto chamou todos, né? Quem não lembra dos comentários? Nós falamos aqui, falou, inclusive, dessa ação. Eu presenciei. Chamou todo mundo, conversou. Inclusive, teve discursos no plenário. Isso. É importante. Pedido de desculpas. Pedido de desculpa. É importante aquilo ali. É Parabenizei César, parabenizei os vereadores que estavam envolvidos nisso e que se desculparam. Foi importante aquilo ali. Foi importante. Isso. Muito obrigado. Valeu, vereador. Forte abraço. Tinha um papo aí com o vereador Adilson José. Vamos para o apoio, Neto? Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus